Bem, boa tarde, quarto ano. Espero que todos estejam bem. A saudade aumenta, mas eu espero que em breve a gente esteja juntinho novamente. Nós vamos dar início ao nosso módulo 3 do livro PH de História. E eu espero que você já esteja com ele aí em mãos. Esse módulo, ele tem como título A Descoberta da Agricultura. E eu creio que você vai prestar bastante atenção, já está com tudo organizado aí no espaço onde você está. E com certeza, se você não gostava de legumes e verduras, isso vai te ajudar a apreciar um pouquinho mais. Mas o que é agricultura? É a atividade econômica que tem por objetivo o cultivo do solo para produzir vegetais úteis ao homem e para a lavoura. Todos os módulos do nosso livro PH, eles iniciam com uma imagem bem legal, uma imagem que chama atenção. Aí nós temos um agricultor cuidando da sua plantação, que é a agricultura. Mas a agricultura, ela não começou agora, não. A agricultura já tem bastante tempo e nós vamos falar na aula de hoje também sobre os hominídeos. Nessa página 29, nós temos 3 pontinhos laranjas. O primeiro está assim: o que você vê na imagem? A tia já te ajudou. Nós vemos na imagem um agricultor cuidando da sua plantação. Segundo pontinho laranja: o que essa pessoa está fazendo? Ela está trabalhando, colhendo verduras e legumes, ou plantando, está cuidando da agricultura. Terceiro pontinho laranja. Você já viu um lugar parecido com esse? Talvez você já tenha visto, mas se você não viu, imagina como deve ser bonito. Você pode pausar esse vídeo, fazer as suas anotações, conferir com o que a tia acabou de explicar, corrigir para a gente ir adiante, ok? Página 30. É o para começar. A autora do PH de História, ela colocou mais uma vez sobre agricultura, que é uma palavra que vem do latim e significa arte de cultivar os campos. Pega o seu marca-texto e sublinha essa frase, por favor, porque é muito importante. Você percebeu quantas vezes a gente já falou que é agricultura só neste momento? Então, sublinha a primeira frase. Hoje, a aula vai ser um pouquinho diferente. São slides com a tia narrando e explicando para você. Mas qualquer dúvida, é só você escrever. Bem, continuando a leitura. Desenvolvida por homens e mulheres há milhares de anos, seu principal objetivo é a produção de alimentos, tais como as verduras, legumes, frutas e cereais. Atualmente, a agricultura é uma das principais atividades humanas, pois garante a alimentação de milhares de pessoas. O aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, com o uso de máquinas, fertilizantes, sementes mais resistentes, entre outros elementos, garantiu o aumento da produção agrícola no mundo. Você pode sublinhar esse segundo parágrafo, que ele é bem importante, e hoje ele é tão importante que hoje todos nós utilizamos alguma coisa da agricultura, porque nós consumimos os elementos que são plantados, cuidados e colhidos lá na agricultura. Sublinhou? Vamos ver o terceiro parágrafo. A domesticação de animais também foi uma etapa importante no desenvolvimento dos nossos ancestrais. A criação de animais garantiu alimento e facilidade nos deslocamentos, mas afinal, como será que tudo isso surgiu? Aí nós temos um trabalhador colhendo uvas, né? Em Pernambuco. Olha que lindo que é uma parreira, né? A árvore que dá uvas. Nós temos aí 3 questões no final da página 30, que tem os balõezinhos de bate-papo, de conversa. Na escola a gente costuma escrever o que a gente conversou. Então não vamos perder esse hábito. Pega aí o seu lápis para você responder essas questões. A 1 diz assim: você já plantou algo? Geralmente na educação infantil tem aquela atividade de plantar feijão. É um tipo de plantação. Plantar feijão no algodão, com um copinho. Se você já fez isso, bota que sim. Se você nunca plantou, não tem problema. Você pode colocar que não plantou, mas nunca é tarde para começar. Existem diversas sementes que nascem rapidinho. 2.
Já comeu algum alimento direto do pé de uma árvore? Tirar a frutinha da árvore e comer ali na hora? Se sim, você escreve sim. Se não, você bota não. E o 3. Como será que os primeiros hominídeos se alimentavam sem o domínio da agricultura? Vocês lembram que a gente conversou nos outros módulos do livro de história como é que os primeiros hominídeos viviam? Eles eram nômades e, por serem nômades, eles viviam da caça e da pesca. E quando esses alimentos acabavam, o que eles faziam? Eles se mudavam daquele lugar e iam para outro lugar onde eles pudessem se sustentar um pouquinho mais. Você formula as suas respostas, dá um pause no vídeo, formula as respostas, registra, depois você corrige de acordo com o que está no que a tia acabou de explicar e vamos avançar. Página 31. Ela diz assim: para aprender o processo de sedentarização, aqui a gente vai falar mais sobre os hominídeos. Foi há aproximadamente 11 mil anos que alguns grupos humanos aprenderam a cultivar alimentos. Essa descoberta provavelmente ocorreu a partir da observação da natureza e não aconteceu de uma hora para outra, não. Ao contrário, levou milhares de anos. Observando a germinação de sementes que caíam na terra, esses grupos perceberam que podiam enterrá-las e que com o tempo nasceria ali uma planta igual àquela que deu origem à semente. Foi assim, provavelmente, que alguns hominídeos passaram a plantá-las, desenvolvendo a agricultura. Olha aí o exemplo da germinação do feijão. Como você viu, essa novidade provocou mudanças importantes no modo de vida de nossos ancestrais. Agora, no finalzinho do nosso livro, aí na página 31, tem uma frase que a tia quer que você sublinhe com muita atenção. Agora, ainda que não tenham abandonado a caça, a pesca e a coleta, a agricultura trouxe algumas facilidades para esses grupos. Como eram capazes de produzir o próprio alimento, não precisavam mais ficar se deslocando constantemente. Você pode sublinhar de ainda que não tenham abandonado a caça até constantemente, por favor. E aí começou a mudar aquela questão de nômades, né? Eles não precisavam mais ficar se mudando sempre que acabava ali os alimentos. Eles começaram a plantar para se fixar um pouco mais nos lugares. A nossa página 32, ela ficou um pouco escura aqui do lado, porque o livro da tia não tem a espiral. A tia já explicou isso para vocês. Então, quando a gente digitaliza, a gente escaneia, acontece isso em algumas páginas. Não tem problema, porque não vai atrapalhar em nada o nosso estudo. Na página 32 está assim: com o tempo, homens e mulheres aprenderam a selecionar e armazenar os grãos e a cultivar melhor os alimentos. Desenvolveram ferramentas e utensílios capazes de os ajudar na nova tarefa. Além de instrumentos de pedra lascada, passaram a fabricar alguns de pedra polida e criaram potes de cerâmica para guardar esses alimentos. Aí nós temos duas questões. Na primeira, a tia nem apagou a resposta, porque não tem problema, porque nós já conversamos sobre isso na sala. A questão 1 está assim: pense em algumas mudanças que a descoberta da agricultura provocou na vida dos primeiros grupos humanos. Quando a tia falou sobre isso com vocês, mesmo no módulo anterior, a gente entendeu que as mudanças que passaram a acontecer com a descoberta da agricultura, que era mais uma coisa que veio agregar à vida dos primeiros hominídeos, foi a possibilidade de produzir o próprio alimento. Ou ainda tinha outra resposta, ou o fato de os deslocamentos constantes não serem mais necessários, porque os hominídeos, produzindo o próprio alimento, eles não precisavam ficar se mudando constantemente, beleza? O 2 era para fazer um desenho no espaço abaixo. Alguns alunos já até fizeram, que a tia conversou sobre isso, quando a tia falou sobre pintura rupestre. Mas se você não fez, você tem tempo para fazer um desenho bem legal agora. E quando a gente retornar para a sala de aula física, a tia vai olhar um por um com muito carinho. Você pode usar lápis de cores, giz de cera ou o seu lápis de escrever. Você só não pode usar canetinha no livro, senão você mancha a página anterior. Faça um desenho no espaço abaixo sobre como deve ter ocorrido a descoberta da agricultura.
Você vai fazer um desenho aí da época dos primeiros hominídeos, né? Nessa descoberta, nessa observação. E não é um desenho seu plantando, é um desenho dos primeiros hominídeos plantando, cultivando e colhendo os alimentos, ok? Na nossa página 33, nós temos um animalzinho lindo aí embaixo, né? E fala sobre o desenvolvimento da pecuária. Temos pintura rupestre aí no meio, né? Outras pinturas rupestres que a gente já tinha conversado. Tem uma exposição que nós fomos convidados para assistir sobre pintura rupestre lá na escola. Quando a gente voltar, a gente vai visitar a exposição de pintura rupestre dos nossos amigos do 5º ano. Mas a gente já conversou também sobre essa questão. Então, o desenvolvimento da pecuária. Desde que surgiram os primeiros grupos humanos, a caça foi uma atividade importante para lhes garantir alimento. Mas perseguir o animal e abatê-lo, além de ser cansativo, era uma atividade perigosa. Os hominídeos podiam se machucar com um ataque dos animais ou até morrer. Pode sublinhar aí esse primeiro parágrafo. Nessa imagem de pintura rupestre, a gente tem: a caça sempre foi um tema muito comum na pintura rupestre. E aí tem essa imagem, né? Apesar de não estar tão nítida, a gente percebe que é uma imagem de caça. Sublinhou o primeiro parágrafo? Vamos continuar. Os pesquisadores acreditam que os primeiros animais domesticados pelos homens foram os lobos. Provavelmente os animais aproximaram-se dos grupos humanos em busca de alimento e, com o tempo, passaram a ser domesticados. Ainda existem muitas dúvidas sobre esse processo, mas estudos publicados em 2016 sugerem que lobos foram domesticados em regiões da Europa e da Ásia. Você entende agora por que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem? Ele provavelmente é o mais antigo amigo do homem. Aí nós temos um animal tão bonito aí do lado, né? Assim como todos os seres vivos, algumas espécies de lobos foram se transformando com o passar do tempo, deixando de ser seres selvagens e passando a ser animais domesticados, que hoje conhecemos como cachorros. Essa mudança levou milhares de anos, portanto, não devemos jamais achar que os lobos são idênticos aos cachorros, eles não são, embora pertençam à mesma família. Vamos avançar, página 34. Depois dos lobos, outros animais como carneiros, vacas e aves passaram a ser criados pelos homens. Sublinhe agora: a domesticação de animais trouxe muitas vantagens para os hominídeos. Além de permitir a obtenção de alimentos variados como carne, ovos e leite, os animais passaram a ajudá-los no transporte de objetos e pessoas. A domesticação de animais também possibilitou a obtenção de lã e pele para a fabricação de vestimentas. Sublinhou: de a domesticação até o final, fabricação de vestimentas. Aí tem uma imagem mais colorida para a gente entender, né? Ó, criação de animais, coleta de alimentos. A questão 1 diz assim: que animal os cientistas acreditam que foi o primeiro a ser domesticado? Pensa aí, a gente acabou de conversar sobre eles. E daqui a pouco a tia vai liberar a resposta. Questão 2. Como que essa domesticação de animais facilitou a vida dos hominídeos? Lembra? Volta na página anterior que você vai conseguir responder. Pensa um pouquinho e pode avançar. Agora a tia liberou aí a resposta, né, para você conferir e corrigir o que você registrou. Questão 1. Alguns cientistas acreditam que foram espécies de lobos encontradas na Europa e na Ásia que foram os primeiros animais a serem domesticados. E a questão 2, que pergunta como a domesticação de animais facilitou a vida dos hominídeos, é o seguinte: a domesticação de animais tornou mais fácil a obtenção de alimentos, o transporte e a fabricação de vestimentas. Corrigiu? Conferiu? Vamos lá. Da página 34, eu quero que você vá para a página 38, que existe aí um relógio de sol. E a tia vai dar como sugestão de atividade diferenciada. Você não é obrigado a fazer. Mas se você puder, vai ser uma experiência legal. É uma observação. Mas você precisa de claridade, de sol em algum espaço da sua casa.
Se não for possível, não tem problema. Quando a gente retornar para o espaço físico da escola, a tia vai fazer uma atividade parecida com essa lá na nossa quadra, beleza? Agora, eu quero deixar como tarefa de casa para você a página 39, que é o para praticar. Mas por que a página 39, tia? Porque a página 39 vai falar da aula que a tia deu para você hoje, sobre o que nós conversamos agora. Na nossa próxima aula de história, a tia vai corrigir a página 39 com vocês, vai liberar o gabarito da página 39 com vocês e vai dar continuidade ao módulo 3, retornando para a página 35, 36 e 37 e finalizar o módulo 3, ok? Faz o trabalho de casa com atenção, continua aí em casa, segue aí os procedimentos do Ministério da Saúde. Um beijo para você e para toda a sua família. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia. Um beijo.